eu pedi a ele que, então, que ele pudesse falar um pouquinho do trabalho dele, novamente, porque muitos que entraram depois, ele falou um pouco sobre ele, depois ele falou um pouco sobre a fraternidade, sobre o comando estelar. Ele foi falando aos picados, mas eu pedi que hoje ele falasse mais um pouquinho dele. E aí ele disse o seguinte: ele falou, já que o assunto está sendo o que nós viemos fazer aqui, né? Que ele começou com esse tema, ele falou, eu posso falar sim. E aí depois ele vai falar sobre a fraternidade, os princípios da fraternidade, e ele vai falar também sobre o comando. Claro que hoje não vai dar tempo, né? Então, a gente vai passar logo para o estudo para que a gente possa ganhar bastante tempo, né? E poder adiantar o máximo que a gente conseguir desse tema. Pois bem, a gente parou, acho que foi nessa lâmina aqui que nós paramos, né? Em que, primeiro, eu não sei se está, eu acho que está antes dessa, né? Só que hoje ele já pediu para começar. Não, está na lâmina seguinte. Porque ele fala o seguinte: muitos mundos foram criados e muitos mundos foram destruídos entre a criação do universo e a criação da Terra, que dá uma diferença de 10 bilhões de anos, né? Então ele falou, gente, 10 bilhões de anos é muita criação do universo, do nosso universo do Sol, que foi, né, 4,5 bilhões de anos. Então, é muito tempo para tudo ter ficado na inércia, para tudo ter ficado parado. E a criação divina, ela é dinâmica, ela é muito dinâmica. Então, por ela ser dinâmica, a gente tem que supor que aconteceu alguma coisa nesse período. E é o que ele fala. Muitos mundos foram criados, muitos mundos foram destruídos. A gente nem pode usar a palavra destruído. Talvez a palavra morreram, transformaram-se, enfim. E o próprio mundo do Ascan foi um desses mundos, né? Então, ele fala que muitos princípios inteligentes evoluíram nesses bilhões de anos, e até outros optaram, escolheram permanecer estacionados no tempo e no espaço. E aí, uma coisa interessante, que era aqui que eu estava falando, que eu não sabia se foi antes ou depois, é que aquela pergunta de Jesus, ela é muito profunda, quando ele se dirige a um lunático que está, entre aspas, endemoniado. Será que ele estava mesmo endemoniado? Porque a gente sabe que depois eles pulam nos porcos e atacam os porcos. Eles pedem permissão para permanecer na terra e aí eles agem sobre os porcos, né? Que estavam ali perto. Mas é interessante porque Jesus fala assim: como é que você se chama? Pergunta para aquela entidade. E aquela entidade responde: o meu nome é multidão, porque nós somos muitos. Então, ele vai falar depois, não hoje, porque eu pedi para ele falar um pouquinho dele, ele vai falar depois sobre essa multidão. As inúmeras raças que visitam a Terra, que estão na Terra, nem é que visitam, que estão na Terra, né? Que vivem no submundo. Então, todas essas raças dessas imagens aqui são raças greys. A gente acha que os greys é uma raça só, e não é. São várias raças greys. E entre as raças greys, aqui eu coloquei até a imagem do ET, do filme do Spielberg, né? Que
lançado em 1983, se não me engano, não tenho muita certeza. Mas entre os greys tem as raças que são benévolas e tem as raças que são malévolas, né? Então ele vai falar sobre isso. Ele vai explicar, né? Então, o que ele quer dizer é que são muitos os universos, né? Pode-se dizer que esses universos, do nosso ponto de vista matemático, eles são infinitos, já que o número deles se perde na vastidão do nosso entendimento. Eu não estou falando de galáxias, eu estou falando de universos. E eu estou falando que esses universos, eles são infinitos. Infinitos. Então, não sei se vocês lembram de um estudo que ele fez, em que ele coloca o nosso universo como sendo uma bolha e inúmeras outras bolhas em torno dele, né? Então, nós não temos, nosso cérebro, com os seus 10% de capacidade cognitiva, não tem condições de imaginar, né, essa quantidade de universos. E ele nos diz, o Ascan nos diz, que os universos se comunicam. Por que os universos se comunicam? Porque eles se interpõem. Eles se interpõem. E aí é possível que haja comunicação de um universo com outro, claro, comunicação de entidades, de criaturas inteligentes, né? Então, se são inúmeros, se são infinitos os universos, são infinitas as humanidades que vivem por aí. Então, hoje, né, a televisão, a mídia especializada, porque a mídia de massa não traz essas notícias, né? Mas a mídia especializada, ela discute muito esse tema e está trabalhando muito em cima das declarações. Agora vão ser feitas novas revelações pela NASA, pela CIA e pelo FBI. Vão sair novas revelações. E aí, hoje, a questão não é mais extraterrestres, entidades biológicas extraterrenas, existem ou não? Hoje não é mais essa questão. A questão que nós discutimos hoje, né, é quando é que essas raças visitarão a Terra novamente, fisicamente. Fisicamente. Porque quando a gente lê a Bíblia, e que a gente estuda até terça-feira, veio um ensinamento que eles pediram para colocar, eu tenho a impressão que eles vão começar a falar disso agora, sobre a volta de Jesus, que para mim é um mistério ainda, mas na Bíblia, quando você lê sobre a volta de Jesus, lá fala que ele virá nessa vez agora em toda a sua glória e cercado dos seus anjos, que ele estará numa nuvem. Gente, se a gente traduzir essas palavras da Bíblia para o nosso entendimento de hoje, fica fácil de entender Jesus retornando na sua imensa nave mãe, como parte da consciência crística, né? Que pode ser estar, e cercado dos seus anjos, que podem ser as naves dos comandantes. Isso, para mim, é tranquilo de entender, né? Então, a gente acredita, a gente tem essa crença, né? A gente sabe que a literatura em torno disso, ela é cheia de extremismos, da mesma forma como se pintava os extraterrestres como marcianos verdinhos e maus, e depois começaram a ver os filmes sobre aliens que devoravam humanos e etc. e tal, e Spielberg trabalhando na contramão disso tudo, né? Então, as pessoas foram ficando assustadas, né? Então, agora, um trabalho enorme que vai ser trazer tranquilidade para a humanidade
em relação a quem são essas entidades, né? Quem são essas entidades? Onde que elas estão, né? Então, a gente precisa ter a cabeça bem aberta, né? Eu acho que esse é um assunto que até me cansa, né? Fica batendo na mesma tecla. Mas é necessário, porque eu não falo mais para vocês sobre esse assunto, porque vocês já ouviram, mas eu falo para os de fora, para os que vão ler sobre essas palavras, né? Então, quem somos? Quem somos? Nós somos entidades vivas, seres vivos. Nós já falamos isso aqui, mas a pedido do meu canal, então vamos repetir. Nós somos entidades vivas. Nós não somos homens, seres desencarnados. Nós não somos espíritos. Espíritos. Aliás, senhoras e senhores, espíritos não existem. E eu assino embaixo, porque não existem. Então, o que existem? Existem entidades que provisoriamente podem estar habitando um corpo físico e em outros momentos não, mas são entidades. E se nós partirmos do princípio que todos que estão reencarnados na Terra não são da Terra, como vocês que não são da Terra, todos são seres extraterrestres. Qual é a dificuldade de entender isso? Qual é a dificuldade? Primeiro, vocês estão no planeta atrasado, um planeta de provas e expiações. Por mais que a tecnologia de vocês tenha progredido, é uma tecnologia arcaica. Então, vocês ainda não conseguiram, né? Por mais que os americanos, por exemplo, estejam trabalhando, né, com tudo que eles roubaram, né, do nosso povo, nos abates das naves, naves que foram abatidas, enfim, e que eles disseram que foram acidentadas, né? No aprisionamento de nossos irmãos, porque eles não ficaram de livre e espontânea vontade, eles foram aprisionados para poder tirar deles conhecimentos. Não são os greys, não são os greys que servem os reptilianos e que estão lá passando as informações que eles têm, porque hoje essas informações, por mais que possam ser adiantadas em relação à tecnologia da Terra, é ainda atrasada, porque eles não saíram mais da Terra. Não houve mais esse trânsito. A partir do momento em que o Cristo proibiu que eles permanecessem aqui e eles adentraram a Terra, uma parte deles, o Cristo disse: deixe eles lá, mas de lá eles não podem sair. Então, eles não puderam ir para fora para buscar mais tecnologia. Eles ficaram com a tecnologia que eles tinham, que é muito mais avançada do que a de vocês, mas é muito mais atrasada em relação à nossa, muito mais atrasada. Então, vocês têm o hábito, né, de manter contatos interdimensionais conosco, com as entidades biológicas que estão fora do corpo, por esses meios, por esses métodos que vocês chamam de mediúnicos, sensitivos, né? Mas que, na verdade, isso aqui, um contato sensitivo, quer dizer, eu me valho de uma percepção extrasensorial deste canal, que é mais avantajada,
e utilizo. Mas isso não tem nada de mistério, não tem nada de fantasioso, não tem nada de místico. E um dia vocês perceberão que esse meu trabalho com este canal não é aquilo que vocês chamam de uma canalização espiritual. É nada disso, é tecnologia. Um dia vocês vão usar isso para se manifestar com outros seres. Essa psicografia, a psicografia, gente, o André Luiz deixou isso claro, mas ninguém percebeu. A psicografia é uma transmissão tecnológica. Wi-Fi. Wi-Fi. Da mesma forma como tinha o telégrafo lá atrás, onde você digitava. Vamos falar antes do telégrafo, o código Morse. Depois o telégrafo, né? Da mesma maneira como hoje você pega o seu aparelhinho e digita uma mensagem para o seu filho que está lá na Europa e ele recebe na hora, a psicografia é isto. Vocês lembram que eu falei para vocês que essas redes sociais é o primeiro ensaio para telepatia? Vocês lembram disso? Né? Então, nós, o meu povo, os comandantes, eu vou me restringir muito ao comando, porque nós estamos fazendo um recorte de tudo que há. Porque se eu for abranger, nunca que mais a gente sai daqui. Talvez numa outra obra, né? Mas nós somos seres, a maioria de nós não somos seres da sua galáxia, do seu, entre aspas, do seu universo, que é a Via Láctea. Nós não somos, né? Poucos são da Via Láctea, tem muitos que são daqui, mas a maioria não. Tem vários que nem deste universo são. E é por isso que eu falei, né, nessa intersecção de universos. Né? Então, nós somos uma infinidade de entidades, de seres extrafísicos. Por que extrafísicos? Extrafísicos para vocês, do ponto de vista de vocês que estão imersos na matéria, porque nós somos simplesmente entidades biológicas. Eu gosto mais de usar a expressão extraterrena do que extrafísica. Vocês observem que eu falo muito mais isso. Entidades biológicas extraterrenas, né? Então, nós somos uma infinidade de entidades, né? De infinitos mundos e que estamos aqui nesse trabalho, não é na Terra. Nós estamos trabalhando em todo o sistema solar. Então, planetas como Júpiter, como Saturno e Vênus estão no outro patamar de evolução, né? Principalmente Júpiter. Então, ele já passou por mundo regenerado, né? Já passou pelos mundos celestes, ele está indo para um outro patamar. Saturno está indo para um outro patamar, Vênus está indo para um outro patamar, mas os demais planetas, e inclusive Quiron, que é um dos planetas que vai ser utilizado, que está sendo utilizado nesse êxodo, vocês não ouvem falar muito de Quiron, mas ele existe, né? Então, a gente precisa dedicar uma atenção especial, né? Então, essa aqui, ó, né? No meu caso, essa é a minha casa de origem. Isso não significa que eu more lá, não moro lá. Eu não moro lá. Onde que eu moro? Eu moro no todo. Eu faço parte da grande consciência. Eu estou vinculado à grande consciência crística. Então, eu não tenho um determinado local
E hoje eu vou fazer uma revelação para vocês que vocês vão estranhar. Mas eu não tenho um espaço físico onde eu esteja alocado. Ah, e a sua nave, né? Que você fala que está ali pertinho do Sol, na órbita do Sol. Eu já falei para vocês, uma determinada época, que eu fiz uma apresentação sobre o meu trabalho, que essa grande nave, essa nave mãe, ela é um pedaço de Andrômeda, porque por fora você pode ver ela como uma rocha, como um pedaço desprendido do Sol, como uma nave. Você pode ver ela da maneira como a sua consciência tiver percepção para poder avistá-la, porque ela foi, inclusive, fotografada pelos equipamentos, pelos satélites da NASA. Você pode ver ela como um instrumento de acordo com a percepção, mas para os andromedanos que moram nessa grande nave, que é a base deles, ela, por dentro, ela se assemelha ao planeta, ao Sol, à galáxia de onde nós viemos. Vocês entenderam isso? Então, quando eu falo que o nosso lar é uma nave, vocês aprenderam a ver o nosso lar por dentro, certo ou errado? Ninguém de vocês desenvolveu o olhar para olhar nosso lar de fora. A única vez que mostraram o nosso lar de fora, pela literatura de André Luiz, era um grande muro. Ele optou por mostrar dessa forma, porque se ele mostrasse o nosso lar como uma nave, chocaria muito. Chocaria muito. Os espíritas principiantes, porque o Chico ele foi o que arrebanhou seguidores para a doutrina espírita aqui no país. E eles não estavam prontos para ver nosso lar como uma nave. Né? Então, se você olhar a fraternidade, desculpa, se você olhar a Estrela Guia, que é o nome, que foi o nome da Terra dessa minha grande nave de comando, você vai ver o que você tiver na condição de enxergar. Mas um dia eu disse a vocês, numa dessas revelações, que essa nave, por dentro, como ela é o mundo de onde esses andromedanos se originaram. E olha só, para um grupo de andromedano que veio de uma determinada área de Andrômeda, se assemelha ao mundo deles. Para outro grupo de andromedanos, você pode imaginar o tamanho que é essa nave? Para ela ser fotografada como um objeto na esfera, na órbita do Sol, Júpiter fica deste tamanhozinho na órbita do Sol. Vocês imaginam o tamanho que é essa nave. E lá dentro dessa nave são vários níveis de mundos. E assim, eu disse para vocês entenderem, que lá na base, e isso foi uma metáfora que eu usei para vocês terem entendimento, porque à medida que os nossos estudos vão avançando, as informações também vão avançando. Eu disse a vocês que lá na base dessa nave estão as entidades que ainda têm um corpo quintessenciado, e que são as entidades que dirigem as naves que a Isaura vê no céu, que vários de vocês conseguem avistar, né? Mas que à medida que vai subindo dentro dessa nave, são as entidades que vão sendo escalonadas de acordo com a sua hierarquia, entre aspas, espiritual ou evolutiva. E que a nossa equipe estaria, a equipe do comando estaria no topo. Mas eu falei isso para vocês entenderem essa pirâmide hierárquica, porque a nossa pirâmide hierárquica ela é de acordo com o estágio evolutivo, o estágio
entre aspas, o estágio moral, o estágio evolutivo. Na verdade, eu não estou lá alocado. E a Isaura ficou chocada com isso quando eu disse, que ela falou, então não é você que eu vejo no céu? Você me vê no céu, Isaura, porque através das minhas naves, através dos meus enviados, dos meus emissários, eu estou. Por que que eu estou, Isaura? Eu estou agora do seu lado, porque eu acabei de te dizer que eu estou no todo. Eu faço parte dessa grande consciência crística. Então, seria presunção falar isso para vocês por causa da cultura limitante de vocês. Mas os comandantes que estão no mesmo nível em que eu me encontro, nós aqui na Terra somos onipresentes. Isso choca vocês? Né? Nós somos onipresentes e posso dizer a vocês, somos oniscientes. Por quê? Não somos onipotentes. Onipresentes e oniscientes. Por quê? Porque se nós não tivermos do Cristo essa deliberação, o nosso trabalho se torna restritivo. E nós somos Deus. Lembram-se disso? Que cada um de nós somos deuses? Lembram-se disso? Ou não? Né? Então, só para falar um pouquinho do meu mundo, né? Ela também tem essa forma espiralada, que é a mesma forma da Via Láctea, né? Muito bonita, é uma imagem verdadeira essa aqui, né? Mas ela é muito, 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 muito maior do que a Via Láctea. Aliás, é uma das maiores galáxias, se não for a maior, né? Desse quadrante do universo, porque as galáxias se agrupam por quadrantes de acordo com a sua ciência, que é para facilitar o estudo delas. Então, nesse quadrante em que ela está, ela é a maior. E digo mais, a sua galáxia está caminhando em direção a ela e ela em direção à sua. As duas, num determinado momento, vão se encontrar, né? E aqui, ó, que é o grande, massivo buraco negro, vai se unir com um grande, massivo buraco negro da Via Láctea e vai se tornar um super buraco negro massivo, né? Então, vocês já sabem que vocês vivem no buraco negro, então isso não é nenhum segredo para vocês do que vai acontecer, né? A transformação dói, mas ela é necessária para o crescimento. Bom, nós estamos mais ou menos a 220 a 250 mil anos-luz, desculpa, 2,2 milhões de anos-luz de distância de vocês. Isso significa que quando a luz sai da minha galáxia, ela leva 2,2 milhões de anos-luz para chegar na Terra. Então, hoje, Andrômeda que você vê no céu é uma Andrômeda de 2,2 milhões de anos passados. Você está olhando para o passado, quando muitos dos meus emissários ainda estavam lá. Entendem isso? E ela tem mais ou menos um diâmetro, esse diâmetro dela aqui que é de mais ou menos 250 milhões de anos-luz. Né? Então, assim, essas proporções astrológicas, astronômicas, elas são muito exageradas em termos da sua matemática, né? Mas são reais. Então, Andrômeda, enquanto a sua galáxia tem aí em torno de 400 milhões de estrelas, Andrômeda, há 2,2 bilhões de anos atrás, tinha nada mais, nada menos do que 1 trilhão de estrelas. Né? Você vê a proporção. Numa dessas estrelas, num destes sóis de Andrômeda, havia um cordão de planetas como o que existe em torno do seu Sol, né? E um deles era habitado por mim e pelo meu povo há bilhões de anos atrás.
falar bilhões de anos atrás é errado, né? Bilhões de anos. Era habitado por mim e pelo meu povo. E da mesma forma como a Atlântida foi sugada, foi submersa, mas os atlantes foram avisados, e os atlantes que seguiam, né, as diretrizes divinas, receberam esse aviso, repassaram para o povo não quis escutar e eles foram embora. Foram para o Egito, foram para a Índia, foram para vários lugares e se salvaram. Nós também fomos advertidos, igual aconteceu com o grande dilúvio. Nós fomos advertidos que o nosso mundo se chocaria com outro planeta e que haveria uma destruição massiva. Nós tínhamos uma tecnologia muito avançada, entramos nas nossas naves e partimos. Mas todas as gentes do nosso planeta foi advertida. Mas nem todos, né, ouviram. É aquilo que a gente fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam, né? Então, nós viemos parar na Via Láctea, né? Mas esse parar na Via Láctea é... E eu quero que vocês entendam uma coisa, que há dois... Eu estou falando de tempo-terra para vocês entenderem. Que há dois... Eleusa, você e o Marcos, que gostam muito de dados. O Marcos está lá no computador dele, olha, consultando se o que eu estou falando bate com as informações da ciência. Escuta só. Escuta o que eu vou falar. Há 2,2 bilhões de anos, que é o que você vê à luz de Andrômeda hoje, o Cristo já era velho. Entendeu? E ele era o Cristo do meu sistema solar, lá em Andrômeda. Há 2,2 bilhões de anos. Bilhões de anos. Mas eu estou falando em 2,2 bilhões de anos só porque é o tempo que a luz leva para sair de lá e chegar aqui. Porque, na verdade, é muito, muito mais. Se você considerar Eleusa Maria, é Eleusa Maria que ela se chama? Eleusa Terezinha. Eleusa Terezinha. Se você considerar que a idade do Sol é de 4,5 bilhões de anos, então, e eu já estava aqui, porque meu mundo já tinha sido destruído, tá certo? Eu já tinha embarcado nas minhas naves e o Cristo diz: preciso de vocês em outro trabalho. Vamos para lá. Então, nós viemos participar da formação do Sol, dessa estrela, que, vou repetir para vocês, ela não é uma estrela solitária. São raríssimos os casos de estrela solitária. Ela tem uma irmã gêmea, que é menor. Mas como a órbita dessa irmã gêmea é muito distante, elas giram uma em torno da outra. Elas giram uma em torno da outra. Então, essa humanidade aqui nunca viu a irmã gêmea do seu Sol, né? A Bíblia chama essa irmã gêmea de absinto, de absinto. Tem muitas confusões. Outros chamam ela de Nêmesis. Outras chamam ela de Sol anão. E, enfim, a humanidade fica criando, né? Em torno da verdade, cria muita fantasia. Mas existe esse Sol. E nós participamos, junto com Cristo, dessa formação, a convite dele. Então, muito prazer. Meu nome na Terra ficou com essa sonoridade de Ashkan. Ashkan. Então, para não ficar com essa coisa complicada, Ascan. Esse é o meu nome, né? Na humanidade, esse nome ele pode se aproximar do significado de sentinela
ou de guardião da humanidade. Mas eu gosto de lembrar que isso é só uma referência, né, à minha consciência, pois o meu nome varia de sentido de acordo com o que varia a minha missão. Então, neste momento da transição planetária, eu me revelo como mensageiro, né? Mas meu nome ele vai variando, né? E nada dos significados me identifica, porque nome é uma coisa que vocês inventaram e que os homens necessitam para poder identificar as criaturas, né? Assim como vocês necessitam de formas para poder identificar as criaturas. No espaço sideral não existem nomes. Existem, em alguns casos, números mais ou menos próximo do que um código de barras. A minha nave tem um código de barra. Eu estou falando código de barra na linguagem de vocês. A minha nave tem um código de barra, mas eu não tenho. Como que eles me acham? Como que eles me identificam? Eu sou parte de uma consciência, basta pensar em mim. Basta vocês pensarem em mim, né? Então, o mais próximo do significado, né? Para Ascan, quando eu escolhi esse nome, e foi um nome sugerido pelo próprio Cristo, salve o Cristo, um nome que foi sugerido pelo próprio Cristo, porque ele disse da boca dele, você é, eu sou. Então, esse é o nome que o Cristo me deu na minha missão na Terra, né? Então, na minha dimensão, lembrando, não existe nome para indivíduos. Nós nos identificamos por coletividades. Eu posso representar a coletividade andromediana. Aí você fala assim: ah, então eles não têm personalidade? Tem. E nós representamos o mesmo modus pensantes, a mesma linha de pensamento. A gente pode pensar diferente, mas o fundo é o mesmo. Então, quando Étios está falando em nome da coletividade arcturiana, ele não está falando por ele. Ele está falando o que representa a coletividade arcturiana. Quando eu estou falando em nome dos andromedanos, eu não estou falando por mim, eu estou falando em nome da coletividade, ou dos seres evoluídos da coletividade, né? Bom, vamos lá? Vamos continuar? Pois bem, eu já falei para vocês que eu já estive na Terra, né? Em diferentes momentos da civilização, experimentando, né, na carne, não o que vocês chamam de reencarnação, mas eu passei também por algum processo de reencarnação. Mas a maioria das vezes, o que eu experimentei é o que nós chamamos de acoplamento ou de compartilhamento de consciências, né? Então, eu estive em vários momentos da civilização. Eu não vou falar um deles, porque quando eu falei a primeira vez, causou um reboliço enorme. Mas um dia vocês vão saber que eu sou. Então, para mim, não interessa se acredita, se não acredita, se gosta ou se não gosta, porque eu sou, né? Então, acoplamento, compartilhamento de consciência não é a mesma coisa que reencarnação. Eu já reencarnei, então eu passei por todo aquele processo de constrangimento, de aprisionamento para desenvolver um corpo físico para eu habitar. Na maioria das vezes, nós pegamos corpos pré-existentes com total assentimento da consciência que habita aquele corpo, com total assentimento da consciência que habita aquele corpo, e nós fazemos a troca energética
né, com o espírito residente, ou a troca de consciência. Então, são duas coisas distintas. Compartilhamento de consciência não é a mesma coisa que acoplamento. Acoplamento é isso que eu falei, é quando você assume totalmente o corpo. Compartilhamento de consciência é o que eu venho fazendo com esse canal. Compartilhamento de consciência. Eu compartilho a consciência com ela e ela permite que seja manifestado este compartilhamento. E não tem hora e não tem dia marcado. Isso é livre, né? Bom, vamos continuar. Então, algumas das minhas personas aqui na Terra. Alguns nomes são muito conhecidos de vocês. Aqui à esquerda vocês têm Hermes Trismegisto, no Egito, ajudando na fundação da religião egípcia, e aqui à direita vocês têm Krishna, né? Trabalhando na fundação da religião hindu. E também vocês têm Enoque, né? Que para vocês é novidade, trabalhando entre os hebreus, né? Os antigos hebreus. E várias outras manifestações, né? Só para lembrar vocês de algumas personas que eu tive aqui na Terra. Então, nessa época em que eu vivi eu quis citar essas três personalidades, e a primeira, que eu não vou falar aqui publicamente, mas que podem me perguntar no privado, eu não quis citar, eu quis citar essas três, por quê? Porque neste período em que essas três consciências se manifestaram entre os homens, a convivência com os seres extrabiológicos, extraterrenos, era saudável e tranquila, né? Então, a troca de conhecimentos com eles era tranquila. E a manifestação por acoplamento, por compartilhamento de consciência ou por gestação, né? Krishna, né, foi um desses casos. Então, era muito tranquilo. As pessoas aceitavam isso com muita tranquilidade. Aqui, né, um pouquinho de Hermes Trismegistus, né? Ele teve um papel preponderante entre os sacerdotes egípcios, né? Um papel muito preponderante e que ficou para a posteridade em forma de pergaminhos que foram depois descobertos e tudo mais, né? E ele teve um papel tão importante para esses sacerdotes que eles o transformaram numa entidade deística, né? O deus Ptah, né? Depois que Hermes Trismegisto desacoplou, ele passou a ser adorado como deus Ptah, né? Mas é o deus da sabedoria egípcio. Então, esse mestre, né, reencarnado antes de Cristo, foi enviado pelo Cristo para preparar, né, a civilização, para preparar o povo para as revelações futuras. Não se esqueçam que foi entre o povo egito, né, que veio as derradeiras e mais fortes revelações do Deus único, né? Primeiro com o faraó Akenaton, da 18ª dinastia, né? E posteriormente com Moisés, mas vocês não podem esquecer que o povo hebreu, né, que teve a revelação através de Abraão, vai viver no Egito. Então, tem essa conotação muito forte, né? E ele Hermes torna um mestre, ele se chamava Hermes. Trismegisto é o que os gregos
adicionaram a este nome. Eu estou falando dele na terceira pessoa, porque senão fica parecendo muito personalismo, né? Então, o Hermes ele é considerado o mestre da alquimia, o pai da alquimia, né? E ele recebe vários nomes. Pitá, Tote, em grego ele recebe o nome de Teute, né? E no Egito, Hermes, ele não era chamado de Hermes. Hermes é o seu nome latino. No Egito, ele era chamado de Dieiute, ou Diete, né? Os gregos é que deram a ele esse nome de Trismegistus, né? Porque ele dominava os 3 graus do conhecimento. E todos os filósofos e todos os sábios que estudaram Hermes, eu vou chamar ele de Hermes para facilitar, eles perceberam que esses 3 graus de conhecimento nele eram elevadíssimos. E quais são esses 3 graus? Né? São 3 graus que a maçonaria ainda usa como simbologia. Né? Então, o companheiro, o mestre, né? E o aprendiz. Ou o aprendiz, o companheiro e o mestre, né? Que dentro da simbologia maçônica ainda são 3 níveis muito fortes. São as 3 montanhas ou os 3 montes seguidos pelos discípulos. O da iniciação, né? Que é o aprendiz, né? O da ressurreição, que é o companheiro, e o da ascensão, que é o nível do mestre. Isso já entre os gnósticos, né? Já os romanos chamavam Hermes de Mercúrios, o deus Mercúrio, aquele que tinha uma asinha nos pés, né? E também chamavam ele, né, de Máximos, Mercúris ter Maximus, né? E ele tinha para os romanos várias outras atribuições, como, por exemplo, o desenvolvimento da medicina, né? O trabalho relacionado à medicina. Então, assim, a literatura ocultista, né, fazem grandes, dá a ele grandes atribuições, né? Falam que ele é o criador da alquimia, além de desenvolver um profundo sistema de crenças metafísicas, isso é minha característica, né? Desenvolver crenças metafísicas e também trabalhar essa questão do conhecimento lógico. E isso ficou conhecido como conhecimento hermético. Então, existe um grande, né, senhor chamado Clemente lá de Alexandria, no Egito, né? Ele escreveu 42 livros de pergaminhos, né, sobre a simbologia dos fundamentos alquímicos, né, descritos por Hermes Trismegistus, e que depois que serviram de base para os filósofos, estudiosos, químicos, né, sábios, não só no Egito, mas também entre os árabes e os europeus, né? Então, para muitos sábios, Hermes Trismegistus ele era considerado como um profeta. Outros o consideravam como um deus. Outros o consideravam como um grande sábio, né? Mas ele, acima de tudo, entre todos esses povos que o conheceram e que o estudaram, ele foi
reverenciado como o grande anunciador, e é por isso que também meu nome é um dos mensageiros do advento do cristianismo. Tem alguma coisa aí de similar para vocês? Né? De anunciar a vinda do Cristo, né? Isso. No Islã, o Islã saudável, né? Hermes era o próprio profeta Idris, no Islã. Se você olhar quem foi Idris, você vai chegar a Enoque, que é uma das minhas, né, vivências aqui na Terra. Então, se você estudar o Alcorão, você vai ver o meu nome mencionado diversas vezes no Alcorão, né, como sendo profeta que viu a face de Deus cara a cara. Graças à sua santidade. De santo eu não tenho nada, mas eu tenho eu procurei evoluir, como diz o Cristo, em graça e conhecimento. É o que o Cristo diz. Evoluímos em graça e conhecimento, né? Então, você vai ver que meu nome está citado, né? Ele só não sabe que é o Ascan, mas está lá, registrado no Alcorão. Muito bem. Ainda tenho tempo? Ixi, acabou o meu tempo. Mas eu vou acabar o Hermes Trismegisto, porque na próximo encontro a gente pode falar de Krishna e pode falar de Enoque também. Porque eu estou falando nada mais, nada menos do que o dos extraterrestres, né? O que tem a ver o Hermes Trismegistus com o Cabalion, que está tão em moda, que está tão em voga, né? Aí, entre os ocultistas desse século, né? Dessa era. Bom, Hermes Trismegisto, ele estabeleceu, né? Alguns princípios. E o Cabalion, ele resume, né, esse hermetismo, esses 7 princípios, ele resume isso, né? Então, quais são esses princípios? O primeiro princípio, eu vou resumir, né? Quem quiser vai estudar o Cabalion, né? Mas o primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O que é o princípio do mentalismo? Tudo isso vocês já estudaram aqui comigo com outro nome. Você estava estudando com Hermes Trismegisto, com a personalidade de Hermes Trismegisto, né? O princípio do mentalismo significa o seguinte: o todo é mente, o todo é mente, o universo é mental. O que é o todo? Deus. Nós fizemos um estudo profundo recentemente. O todo é mente, o universo é mental. De acordo com esse princípio, tudo que existe é a mente de Deus. Vocês lembram disso? Desse estudo que nós fizemos? Tudo que existe é a mente de Deus, né? O segundo, depois, se vocês quiserem, mais para frente, a gente pode se aprofundar naquele estudo de Deus. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus. Mateus escreve sobre esse princípio que o que acontece embaixo acontece em cima e vice-versa. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Eu já falei para os senhores que se vocês quiserem conhecer o universo, conheça o seu próprio corpo. Conheça o seu corpo. Cada órgão do seu corpo é uma galáxia, né? Cada órgão é uma galáxia. Cada célula é um sistema. Então, basta conhecer o seu corpo. Então, existe uma correspondência entre as leis fenomenais, né, de todos os planos da existência da vida. E tudo está conectado. Isso para vocês não é novidade. O microcosmos humano é governado pelas mesmas regras, pelas mesmas leis que o macrocosmos universal e vice-versa.
Então, quando a gente fala que o amor é uma linguagem universal, é uma lei universal, é disso que nós estamos falando. Vou correr um pouquinho, mas a gente pode repetir isso aqui no próximo encontro. O princípio da vibração. O que é o princípio da vibração? Nada está parado. Eu falo isso para vocês em todos os nossos estudos, que a criação é dinâmica. Nada está parado, tudo movimenta, tudo vibra, tudo o tempo todo se transforma. A diferença entre as várias manifestações de matéria, energia, mente e espírito ou consciência resulta principalmente, né, nas taxas variáveis de vibração. Né? Lembra a regra anterior, que tudo se conecta, que tudo se corresponde. Então, quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. Eu falei agora da nossa posição. Isso, desde o átomo e a molécula até os mundos e universos, é tudo a mesma coisa. Está em movimento vibratório, frequencial. E é por isso que os arturianos usam a música para tentar colocar a mente de vocês numa vibração que esteja mais próxima da vibração deles. Eles tentam aproximar pela frequência musical. Depois nós temos a frequência da polaridade. Nós fizemos um estudo sobre isso, né? Sobre a polaridade, né? Contra a dualidade. Não há dualidade, há polaridade, né? Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem um oposto, mas não significa que esse oposto seja um negativo, seja um mal. Significa que é uma parte que não chegou à outra. A escuridão, o oposto da luz, não existe. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Se você observar o alvorecer, você vê que os primeiros raios de sol, ele não ilumina a madrugada. Mas à medida em que ele vai aumentando, a madrugada vai deixando de ser escura e vai se tornando clara. É isso. Né? Os opostos, o igual e o desigual, tudo é a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Eu falei disso aqui na época sobre o frio e sobre o calor, sobre o amor e sobre o ódio, né? O Euler está nos lembrando. Então, os extremos, eles se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, quando você diz que eu odeio tal pessoa, eu odeio fulano de tal, você está falando uma meia verdade, uma mentira. É porque você ainda não conhece o amor que você sente por aquela pessoa. Né? Exatamente isso. Então, os opostos, eles são apenas extremos de uma mesma escala, apenas diferenciados por graus diferentes de vibração energética. Né? Então, é possível, sim, realizar essa alquimia mental. O que é a alquimia mental? É a transmutação de São Germain, é a modificação mental, é o exercício, né, da transformação mental, fazer essa alquimia dos sentimentos, dos pensamentos e avançando gradativamente na escala. É o que a gente fala aqui o tempo todo com vocês, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já avancei 10 minutos e o tema é longo, e eu posso sim repeti-lo em nosso próximo encontro sem prejuízo.